ela rompeu. Por quê? Ela rompeu por conta do fim do padroado e do papado. Acontece o seguinte, o que é padroado, o que é papado? Vou colocar direitinho aqui, né? Você merece, vamos colocar direitinho. Papado. Então, olha só. Padroado ou padroado régio é quando, então, através de sua grandiosa influência, o rei acaba, então, determinando alguns acontecimentos sobre a religião. Ou seja, padroado régio é a influência do rei sobre as questões religiosas. E o papado? O papado é o contrário, é quando a igreja exerce influência sobre as questões políticas. Agora vem cá, desde quando que isso acontece no Brasil? Tiago, desde sempre. Porque, afinal de contas, desde o processo desse período de colonização do Brasil, passando pelo Império, é claro, existe uma íntima relação entre a Igreja Católica e a monarquia portuguesa. E depois, no caso, a monarquia brasileira, beleza? Então, automaticamente, nessa relação entre igreja e Estado lusitano, ou depois, no caso, brasileiro, há essa junção de fatores aí, onde um influencia a área do outro. Tá, mas por que acabou o papado e o padroado? Porque simples e puramente nesse contexto, a figura de Dom Pedro II, aí sim, ó, aí eu vi vantagem. Agora eu botei fé. A figura de Dom Pedro II, imagine você, ó, chegou a seguinte determinação lá, ó. Se o camarada for da maçonaria, não pode fazer parte da igreja. Aí digamos que você, Mateus, você é Dom Pedro II, e você é maçom. O que você ia falar? No meu país mando eu. Não é assim. Aqui não vou dar boi, não. Não vou dar boi para ninguém. Sabe o que é boi? Boi é vantagem. Não vou dar boi para ninguém. Tá entendendo? E o Dom Pedro falou, aqui mando eu. Eu sou da maçonaria, eu vou para onde eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Não vai ser o Papa que vai falar o que eu vou fazer, não, meu irmão. Automaticamente, alguns padres começaram a descascar o cara. Porque veja bem o que acontece à luz da noite, as coisas do inimigo, e as coisas de Deus acontecem à luz do dia. Começaram a descascar Dom Pedro II por causa dessa situação dele. Ele não aceitou. Aí, piazada, Dom Pedro falou, quer saber? Pode prender quem está falando mal de mim. Mandou prender 2 bispos. Piazada, foi um BO. Só que ele, Dom Pedro II, viu que fez cagada, mandou prender e já mandou soltar. Falou, nem põe dentro da cadeia, tá? Põe dentro da cadeia não, deixa ele solto, senão isso aí vai dar mais problema ainda pra gente, certo? Melhor não. A cagada já tinha sido feita e a igreja já tinha abandonado ele. Beleza? Ó, por isso que é importante você lembrar, questão religiosa, questão militar, questão abolicionista, questão republicana. Beleza. A letra B diz o seguinte, o Manifesto Republicano já havia sido lançado no final do século XVIII pela Conjuração Carioca. O Manifesto Republicano, ele é de 1870. 1870 não é século XVIII, é século XIX. Embora, é claro, a Conjuração Carioca, que é um acontecimento aí do final do século XVIII, Conjuração Carioca está entre Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates na Bahia. Conjuração Carioca não foi um movimento assim tão grande como foram aí Inconfidência Mineira, como foi Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Carioca foi um pouco mais, digamos assim, planejada, tá entendendo? Foi um pouco mais simplória, se é que você tá me entendendo. Ficou só na fase dos planos, nem chegaram, vamos pegar um exército, vamos ir pra rua, não. Só que esse movimento tinha dentro dele
a ideia de fazer do Brasil uma república. Só que isso ficou tudo só na discussão, só no somebody love, não ficou nada na prática, beleza? Por isso, então, tá errada a letra B. E a letra C? A proclamação da República foi efetivada sem a participação de militares do Exército. Como assim? Como assim? Se quem se envolve aí diretamente no momento em que Dom Pedro foi comunicado de que ele não era mais rei Deodoro da Fonseca, inclusive Deodoro da Fonseca era muito íntimo, muito próximo, muito brother do imperador. Para Deodoro custou, é claro. Não foi só Deodoro não, tá? Foi só Deodoro não. Deodoro, olha aqui. Agora você lembrou, né? Floriano, beleza? Constant. Então essa galera toda aí, todos os militares vão, ó. Vamos pensar não, vamos mudar tudo isso. Então teve participação militar, sim. Inclusive há quem diga, olha, politicamente falando, isso aqui é a retirada de um imperador e a colocação de outra forma, sistema e regime de governo, isso aqui é um golpe perpetrado por militares, para quem diga, tá? E a letra D? Com a abolição da escravidão, muitos senhores de escravos passaram a apoiar a causa republicana. É claro, é óbvio. Mas por que muitos senhores de escravos passaram a apoiar a causa republicana? Porque esses senhores de escravos pensaram assim, ó, o que nós vamos fazer para derrubar Dom Pedro II? Ó, tem um tal de negócio que chama república, tá dando certo nos Estados Unidos, nos países vizinhos. Será que vai dar certo aqui no Brasil? Sei lá. Mas é algo que pode, com certeza, fazer afronta. E quem sabe não apenas fazer afronta, mas pode literalmente derrubar Dom Pedro II. Por isso é claro que muitos desses senhores passaram a apoiar a causa republicana, passaram então a envolver-se, entrar nas fileiras do Partido Republicano, fazendo com que principalmente com essa perda de apoio extremamente importante, Dom Pedro II não tivesse mais a quem recorrer, tá? Então, a correta da 1 é a nossa letra D. E aí, Tiago? Aí fala assim, ó, o governo monárquico não reagiu à situação difícil que se encontrava. O governo monárquico tentou, através de algumas ações, reagir a essa situação, aliando-se a determinados grupos, entendendo que, por exemplo, abolindo a escravidão, o governo monárquico estaria diretamente aí próximo de grupos que dariam apoio, dariam suporte. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para isso tudo dar certo e Dom Pedro II continuar governando. Lá na tarde do dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II era retirado do poder e, em seu lugar, vinha então a República Democrática e Presidencialista. Tranquilo? Suave? Sossegado? Então, olha só. Esse aqui é um assunto que está interligado, essa situação relacionada aqui à transição da monarquia para a república é um assunto interligado. Pode ser que a questão, se vir uma questão aí esse ano, pode ser que ela venha falando somente dos fatores da crise, pode ser que envolva aí outros acontecimentos, certo? Mas que levam então a situação de crise que acaba resultando na retirada de Dom Pedro II. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais uma. Olha aí, ó. De novo, hein? Prova do ano passado, ó. Pode-se destacar como primeiras providências do governo republicano no Brasil, 1889 1891, a o quê? A separação entre Estado e Igreja, Igreja e Estado, criando os registros civis e extinguindo o padroado, perdão, você viu que eu falei antes aqui, né?
Acabou o padroado. Acabou o padroado. Separou Estado e Igreja? Separou. Então agora não tem mais, ó, sem religião oficial. O Brasil não tem mais religião oficial e a criação dos registros civis está relacionada a quê aqui? Ó? Está relacionada aos casamentos civis. Então, se não tem mais religião oficial, não tem mais por que a pessoa obrigatoriamente ter que casar em uma igreja. Então, agora casou no civil, melhor dizendo, pronto, união estável, tá casado. Letra A, você é correta. Eu me lembro dessa questão aqui, hein? Me lembro dessa questão, principalmente porque no ano passado, quando saiu a prova, nós pegamos a prova, opa, vamos fazer aquele gabarito extraoficial, que você sabe que é uma tradição aqui da nossa casa, uma tradição do Alfacom, e nós fazemos isso para dar aquela tranquilizada no nosso aluno, para falar assim, olha, tá vendo? Tudo aquilo que a gente tem aqui na plataforma, tudo que nós temos a oferecer para você, vale muito a pena. Aquilo que falamos, inclusive, no ano passado, na super revisão de véspera também para a ESA, estava lá. Então, assim, ó, aqui, eu sei que de vez em quando eu faço brincadeira na aula, eu sei. Mas isso aqui é sério, pesada. Isso aqui tem uma objetividade gigantesca. É fazer o seu sonho acontecer. É fazer a sua aprovação chegar. É fazer você entrar. O que você busca, o seu caminho, tudo isso que você está trilhando, é fazer acontecer. Por isso, então, que quando o ano passado estávamos corrigindo isso, fazendo o gabarito extraoficial, eu falava assim, poxa vida, não acredito que caiu essa questão. E eu falei disso. Falei, olha, isso aqui é um assunto importante, principalmente porque tem muito a ver aí com esse momento de adaptação do regime republicano, e muita coisa tinha que acontecer da melhor maneira possível. Por quê? Porque se tiver falha, pode ser que alguém tente fortalecer o quê? Ou a volta da monarquia, que a gente sabe que não aconteceu, ou outros grupos se instalarem. Tanto é que a gente sabe que foi bem isso que acabou acontecendo, tá? Agora, o que tem de errado nas outras afirmações? Aí nas afirmações B, C, D e E, aí fica fácil, né? Fica fácil pra caramba. Olha o que diz a letra B. Primeira Constituição Republicana. Beleza, vou até sublinhar, ó. Até aqui tá certo. Beleza? Até ali vai. Que estabeleceu voto universal e secreto. Olha, voto universal não, porque nem todo mundo vota, tá? Olha aqui, ó. Ó, salvo algumas exceções. Exceções o quê? Que não votam. Então tem uma galera que não vota. Quem que não vota? Mulher não vota. Praças de pré não votam. Menor de 21 anos não vota. Analfabeto não vota. Párocos não votam. Então como assim voto universal? Como assim voto secreto? Pior ainda, voto aberto. Caramba, hein? Tem que falar, ó, vou votar no fulano. Você tá louco, velho. Isso aqui era treta pra caramba, tá? Não tinha justiça eleitoral. As cédulas eleitorais vinham em jornais e revistas, né? Minha cédula no jornal, você acredita? Ó, pega lá a cédula, imagina lá o pai, né, da família falando assim. Ô, filho, guarda o jornal. Porque daqui a dia tem aí a eleição. E aí, já leva a cédula de casa. O cara pegava e recortava. Quantos votos será que essa pessoa podia levar? Um só. Será que levava só um? Será que não levava uns 40 votos? Não é à toa que de vez em quando, nos processos eleitorais que acabaram acontecendo ao longo da República Velha, em algumas sessões eleitorais, existia lá, sei lá, 200 eleitores, de repente brotava voto dentro da urna, reproduzia, tinha lá 800 votos, o cara falava, meu Deus do céu, o que aconteceu? Os votos se encontraram ali e procriaram lá dentro. É isso? Claro que não.
Então a letra B está errada. Letra C, promulgação da grande naturalização. Até aqui está certo também, ó. Promulgação da grande naturalização. Tá. Mas, com o objetivo de amenizar o xenofobismo contra os ingleses pobres, que inglês pobre? Inglês pobre? E tinha xenofobia? Eu acho que só do cara chegar aqui e ele speak English, ele já recebeu um tratamento diferente, né? Não vai ter xenofobia contra inglês. Xenofobia que, na maior parte das vezes, ainda era com grupos étnicos do continente africano, ainda existia, infelizmente, esse tipo de preconceito contra indígenas, e acredite você ou não, contra portugueses, ainda era considerável a xenofobia, tá? Isso aqui é que está errado na letra C, ó. Aqui está errado. Então, letra C, tchau. Letra D, reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura. Que agricultura? Que agricultura? Os caras vão ficar praticamente nesse período. Por que você acha que chama de República do Café com Leite? Porque eles vão ficar aqui, ó, restritos. Olha aqui, ó, monocultura do quê? Do café. Durante um bom tempo, protegendo o café. Então não vai ser com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura. Sai dessa. E a letra E? Instituição do centralismo. Pode riscar. Centralismo, olha lá, centralismo era lá com Dom Pedro II. Lá na época da monarquia, lá era centralismo, aqui não, tá? E transformação das províncias em estados membros da federação? Sim, com a transformação das províncias em estados membros da federação, o Brasil passa a ser uma república federativa. Federativa. Onde, então, cada estado tem autonomia para criar as suas próprias regras. Certo? Tranquilo? Então o Brasil passa a ser uma república federativa, só para completar aqui, ó. Democrática e presidencialista. Tá bom? Presidencialista. Suave? Tranquilidade? Ah, Thiago, se cair uma dessa assim para mim, eu fico muito contente. Aí que eu tenho que dizer para você, tá? Quando a gente fala das características dessa primeira república, aí, ó, deixa eu deixar bem claro para você aqui. Quando a gente fala das características aí, ó, na primeira república, olha lá. Primeira república. Pode considerar o quê, ó? Você sabe que tem uma divisão nessa primeira república, né? Você tá ligado. Então, essa primeira república, ela se subdivide em duas, tá? Já coloquei antes ali para você, mas vou fortalecer. Então, aqui tem a República dos Marechais e a República Oligárquica. Tudo que acontece, ó, tudo que acontece entre 1889 e 1894 está dentro da República dos Marechais, que é o período de governo de quem? Do Marechal Deodoro da Fonseca, de Floriano Peixoto. Agora, tudo que vai de 1894 até 1930 está dentro da República Oligárquica. E a República Oligárquica tem vários nomes. República do Café com Leite, aqui que tem então a República dos Bacharéis, República dos Coronéis, porque todos esses elementos estão diretamente inseridos aqui nesse período. Agora, da República dos Marechais, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó, da República dos Marechais. Isso aqui é um assunto que costuma cair. Olha só.
Constituição de 1891. Difícil não cair uma questão. E você viu na última prova, só desse contexto aqui, ó, transição da monarquia para a república, características da república, 2 questões. Pode ser que na prova desse ano tenha uma questão só, mas colocando várias características desse contexto aqui de transição, incluindo algo sobre a primeira Constituição Republicana Brasileira, Constituição de 1891. Certo? Mas eu quero continuar mostrando para você as características aí desse período da história, tá? Olha aí comigo na tela. ESA 2015. Na República Velha ocorreram vários movimentos contestatórios. Pronto, já está até delimitando aqui, né? Ó. Na República Velha ocorreram vários movimentos contestatórios. Beleza. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma certa. Geograficamente de forma certa. Sério? Letra A. Revolta da vacina. Rio de Janeiro. É isso? A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro? Tá certo. Thiago, aí fica fácil. Eu me lembro que esse movimento de 1904, ele está relacionado a quê? População mais pobre. Olha aqui, ó. Chamado carinhosamente de povão, tá? Ou ainda chamado carinhosamente de RDG. Opa, RDG o quê? O resto da galera. Então a população mais pobre tinha que tomar vacina da pior maneira possível, brutal. Não é igual hoje. Tem campanha. Venha, tome a segunda dose, terceira dose. E olha que ainda assim hoje, com toda a tecnologia, ainda tinha gente sacaneando. Aí na hora de aplicar a vacina em relação ao coronavírus, a Covid-19, fazendo de conta que estava aplicando a vacina. Isso acabou que tinha que morrer, uma praga dessa, né? Mas tudo bem, desculpa, morrer não. A pessoa tinha que pagar criminalmente por isso, em nome da justiça, tá? Desculpa, me exaltei. Tá, agora aqui na revolta vacina é assim, ó. O camarada tava em casa de boa. Aí chegava o agente de saúde, tá? Quantas pessoas tem aí? Ah, tem 10. Beleza. Põe as 10 alinhadinhas aqui, ó. Arremanga a camisa que vocês vão tomar vacina. O cara ficava com o bração aqui, tá? Não tinha uma agulha para cada um? Não, é uma agulha só. Eu enfiava num, injetava o líquido, tirava, enfiava no outro. Pensa a quantidade de desgraça que transmitia de um para outro. Só gente morrendo. Fora outras situações, como por exemplo, os agentes de saúde às vezes iam na parte da tarde ou de manhã nas casas, quando então os homens estariam trabalhando e somente estariam as mulheres em casa. Aí começaram a surgir boatos de que alguns agentes se aproveitaram das mulheres, né? Fora, é claro, outra situação, que para aplicar a vacina, o cara tinha que pegar, mas, ó, imagina um treco dessa espessura aqui, ó, dessa espessura, era agulha. Para enfiar a agulha no braço do cara, fico olhando pro Jorginho aqui, o Jorginho já ia se peidar inteiro. O cara tinha que pegar um bisturi, abrir o braço da pessoa, tá entendendo? Aí enfiar a agulha, meter a vacina lá dentro. Cara, isso devia ser o diacho. Bom, muita gente morrendo. A forma grosseira, e aí esses boatos, fizeram com que a população do Rio de Janeiro falasse assim, ó, chega, não querer mais saber de vacina. Acabou. Vacina, a gente não quer saber. Começaram a virar bondes, começaram a matar os animais que puxavam os bondes. Eu te mato boi, te mato cavalo. E aí, falaram, ó, por que essa revolta? Porque a gente não quer mais ser vacinado. O governo recuou. Falou, beleza, vocês não querem ser vacinados? Tudo bem. Então nós vamos
querendo fazer vocês entenderem por que vocês estão sendo vacinados, tá? A partir de então, fazendo as pessoas compreenderem por que estavam sendo vacinadas, a vacinação continuou. E um detalhe, mesmo dessa maneira, mesmo de forma forçada, diminuiu significativamente o número de mortes. Febre amarela e varíola aí no Rio de Janeiro e depois, consequentemente, isso vai se estender para boa parte do território brasileiro, tá? Esse processo de vacinação obrigatória. Tá, e a Revolução Federalista, o que tem de errado? Ela não foi no Paraná. Não. Foi onde? Rio Grande do Sul. Tchê. E a Guerra de Canudos? Guerra de Canudos não foi em Minas Gerais. Foi na Bahia. E o contestado? O contestado foi aqui no Paraná, rapaziada. E a Revolta da Armada? A Revolta da Armada não foi no Rio Grande do Sul. Ela foi também no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Olha, de uma coisa é certa. A banca, ela foi muito inteligente colocando aqui, ó, só acontecimentos ligados ao período republicano, principalmente qual? República Velha, tá? Revolução Federalista vai acontecer aí, ó, só para você ter conhecimento, tá? Entre 1893 e 1895, a Guerra de Canudos entre 1896 e 1897, a Guerra do Contestado vai acontecer entre 1912 e 1916, e a Revolta da Armada foram duas, né? A primeira, 1891, e a segunda, 1894, com um detalhe muito importante. A segunda Revolta da Armada, essa aqui é a primeira Revolta da Armada, essa aqui é a segunda Revolta da Armada. Essa aqui começou no Rio de Janeiro, tá? Ela vai começar aí no Rio de Janeiro, com o Almirante Saldanha da Gama, e depois ela vai chegar no Rio Grande do Sul, apoiando a Revolução Federalista, que teve importantíssimas vitórias graças a esse apoio. Certo? Tranquilo? Thiago, pode cair para nós aí desse jeito nesse ano? Você acha que pode cair assim, dessa forma? Olha, falar para você que a possibilidade é grande, tá? Movimentos, pode ser que seja para enumerar. Lembra, teve uma mudança em relação ao edital. Então, pode ser que tenha também alguma mudança na prova. Ela vem com questões um pouco mais longas. Não sai das questões simples de escolha, mas pode pedir a incorreta, por exemplo, tá? Pode ser questão muito parecida com as questões da ESA também. Não vamos descartar essas hipóteses de jeito nenhum, tá? Agora eu quero só dar uma olhadinha no chat, só para ver aí se tem alguma pergunta. Olha lá. Ó, o pessoal tá empenhado aí, ó. Jonas Raimundo. Ô, galera que chegou agora, a galera que tá aí, ó, assistindo essa aula maravilhosa. Pesada, prazer e honra ter vocês aqui, ó. Mariane Militão, tamo junto. Pesada, não esquece do like, não se esquece de se inscrever, não esquece de mandar aí pros seus amigos. Ó, o Ismael já colocou ali, ó, curso free da ESA, tá ali, ó. Olha o link ali, ó. Olha que maroto. Pesada, aqui faz, aqui trabalha. Que é alfacom, irmão. Tá entendendo? Já deixa o like, likezinho maroto, maravilhoso aí para você chegar e arregaçar na prova, tá? E, ó, Capitão Nascimento, ó, CFO acompanhando o professor é brabo. O Capitão Nascimento, o 01, ó, aí sim, hein? Aí sim, ó, agora aqui, ó, o Capitão Nascimento. Tá vendo, Jorgito? Aqui não é brinquedo não, tá? Vamos pra tela. Bora pra tela, corta lá. Agora já vamos sair um pouco da... Vamos sair um pouco aí da República Velha e vamos começar a ver algo sobre a Era Vargas, saindo dentro do período republicano. Olha lá. Durante a Era Vargas, ou melhor, durante a chamada Era Vargas, 1930, 1945,
houve mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças, é correto citar, pesada, tem-se em mente, era Vargas, esse primeiro gigantesco período de governo de Getúlio Vargas, tá? Eu quero só pontuar aqui no quadro rapidinho, só para você acompanhar comigo, tá? Ó, vamos desse lado aqui agora, só para você ter uma base do que eu estou falando aqui, tá? Olha aqui, ó. Quando a gente fala de Era Vargas, estamos falando do seguinte aqui, ó. Era Vargas é dividida em 3 diferentes momentos. Quais são eles? Então nós temos aqui, ó, entre 1930 e 1934, esse aqui é o período do chamado governo provisório. Provisório. Tiago, entendi por que a palavra provisório no Brasil tem sentido de permanente. Porque 4 anos sendo provisório, 4 anos provisório, é muito para minha cabeça. É ou não é? Claro. Tá, mas foi um provisório maravilhoso, né? Foi um provisório marotão, tá? Aí depois, nós temos de 1934 até 1937, é isso, que é o período constitucional, ó, constitucional, tá bom? E aí, o terceiro período, aquele que a galera vai falar assim, ixi, esse aí dá medo só de lembrar, é o período que vai de 1937 até 1945, que é então o períodozinho chamado, conhecido como Estado Novo. Esses 3 diferentes momentos, de 30 até 45, fazem parte da Era Vargas. Era Vargas é isso, tá? Aí você deve estar se perguntando, Tiago, mas o Getúlio Vargas governou esses 15 anos e foi tudo da mesma maneira? Não, por isso dessa separação. Por isso, é claro, dessa divisão aqui, que é para facilitar o seu entendimento. E olha, em cada um desses momentos tem muita coisa. Quando a questão coloca para você, como você viu ali, né? Quando a questão coloca para você lá assim, ó, durante a chamada Era Vargas, houve mudanças em diversos setores estruturais do país, pode ser que fale dos 3 períodos. Ainda mais porque mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças, faz nome do Pai, Filho e Espírito Santo, leia cada uma das afirmações para falar assim, não, isso aqui não faz parte desse momento da Era Vargas. Da mesma maneira que de vez em quando, ó, só para você ter conhecimento, ou melhor, só para o seu conhecimento, só para você lembrar, tá? Getúlio Vargas sai em 45, aí depois de Vargas nós temos Dutra, tá bom? Dutra, olha lá, vai 1946 até 1951, e depois quem que volta? Getúlio Vargas, o retorno. Aí é o segundo mandato de Vargas. Segundo mandato do Vargas vai de 51 até 54. Detalhe, a prova antes vinha só até aqui. Agora a prova vai até governo FHC. Prestou atenção? Você está entendendo? Agora, a banca pode colocar lá uma questão assim, olha, durante a Era Vargas. Aí você vai falar, opa, a Era Vargas é de 30 a 45. O segundo mandato Vargas é o segundo governo Vargas. Aí já está dentro de um outro panorama, que não é nada parecido com isso aqui. Tem algumas coisas, algumas características, mas muito diferentes, principalmente por conta desse último momento, tá? Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, ele vai querer limpar a sua imagem. Ele vai falar assim, opa, agora eu não sou mais aquele cara autoritário, aquele pequeno fascista aqui nos trópicos, não. Agora eu tenho que mostrar outra coisa. Só que vamos combinar?
Nesse contexto aqui, o rolê no mundo era outro. Acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou tudo isso, tá? Agora, vamos olhar para a questão para a gente entender o que ela quer saber sobre essa tal de Era Vargas. Olha aqui na tela. A letra A diz o seguinte: a grande democratização, graças a um alinhamento com os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Teve democratização? Não teve. Sabe por quê? Por que não teve democratização? Porque, simples e puramente, entre 37 e 45 tem o Estado Novo, que é a mesma coisa que é um regime ditatorial. Então a letra A está errada. E a B? A criação de leis trabalhistas e a regulação dos sindicatos. Isso tudo feito a partir de 1939, já tem alguns ganhos, tá? Tudo isso precedido de algumas reformas feitas lá em 1932, e aí depois, 1943, a consolidação das leis do trabalho. Então a letra B tá certa. E a letra C, o que tem de errado? O alinhamento com o bloco soviético, permitindo a participação do PCB nas eleições. Olha, alinhamento com o bloco soviético não vai acontecer nem na era Vargas e nem depois no segundo mandato. Getúlio Vargas ainda continuou ligado a quê? Bloco soviético? Não. Ligado a quem? United States of America. Olha lá, ó. Fazer bem bonito. United States. Ah, que maravilhoso. Tá bom, letra C, anulada. Letra C sai da minha aba. E a letra D? A criação de áreas de livre comércio que alavancar a economia brasileira. Que área de livre comércio? Que área de livre comércio? O Brasil assume basicamente uma postura aqui, ó. Intervencionismo. É o tal do paternalismo, tá? Paternalismo. Getúlio não vai abrir nada para ninguém, não. Getúlio vai até deixar que se instale algumas empresas, mas desde que o Estado controle tudo isso, tá bom? E aí? Aí fala lá assim, ó. O incentivo à lavoura cafeeira para resgatar a grandeza econômica do país. A lavoura cafeeira era importante? Ela é importante. Beleza. Só que não vai ser apenas a lavoura. Vai ter uma diversificação. Posso te dar alguns exemplos? Então, em relação à agricultura, tá? Ele vai criar aqui, ó, o Instituto Nacional da Erva Mate. Vai criar o Instituto Nacional do Pinho. Além, é claro, de antes disso ter criado o próprio Instituto do Café, né, o Instituto Nacional do Café, mas ele vai criar esses institutos com o objetivo de desenvolver também esses outros aspectos da economia brasileira, para não ficar preso só ao café. Agora, se fosse apenas isso aqui tudo ligado à agricultura, tá? Vou colocar aqui, ó, assim, ó, agro, tá? Agora, a grande marca registrada dele vai ser o desenvolvimento ligado à indústria, meu aluno. Vargas é indústria, meu aluno. Ele vai falar assim, olha, o que os países desenvolvidos têm? Tem indústria, então é isso que eu quero para o Brasil também, piazada, também. Olha, fica fácil, fica muito fácil. Detalhe, olha ali, ó, ESA 2021. Então, você tá ligado que todo ano Era Vargas cai nessa prova. Beleza? Suave? Vamos para mais uma. Ó. 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em 1946. Sobre a economia no governo Dutra, é correto afirmar
que, eu vou colocar essa palavra aqui só para você já entender o que eu quero com ela, tá? Abertura econômica. Haha. Olha lá. A diz o seguinte: o presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo o pleno controle estatal na economia e, ao final de seu governo, lançou a campanha O Petróleo é Nosso. Essa campanha O Petróleo é Nosso, ela vai fazer parte do governo Vargas. Não é do Dutra de jeito nenhum. Para falar bem a verdade, tá? Eu quero que você preste bem atenção aqui, ó. O cara que idealizou essa campanha do Petróleo Nosso foi uma figura muito conhecida, pelo menos da minha geração. Ele que foi autor de obras célebres da literatura brasileira, consagrou a sua carreira com uma série de livros da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou falando dele, Monteiro Lobato. Ele que também era uma personalidade política muito importante, já vai chamar atenção durante a Era Vargas sobre esse assunto, tá? Praticamente o Dutra nem se preocupou com o petróleo durante o seu governo. Não estava nem aí para essa importante matriz energética. Quem vai retomar a campanha do Petróleo é Nosso, inclusive vai depois criar a Petrobras em seu segundo mandato, foi Getúlio Vargas. Beleza? Ó, tô falando para você. A banca de vez em quando, volta ali para a tela, fazendo favor, Jorgito. A banca de vez em quando pode sacanear você. Fala assim, ó, eu vou pegar acontecimento lá de tal presidente que tá bem pertinho ali, tá próximo de um outro presidente, colocar para enganar o cara. Olha a letra B. Com a implementação do Plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo. Rodovia Rio-São Paulo, que é chamada de Via Dutra, em homenagem a quem? Ao próprio presidente. E foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Por favor, me respeita, né? A CSN foi criada em 1941, em Volta Redonda, e a Vale do Rio Doce foi criada em 1942, Itabira, Minas Gerais. 41 e 42 estão dentro do governo do Dutra, que começa em 46? Não. Isso aqui está dentro da famigerada Era Vargas. Tranquilo, né? Suavizito. Beleza, beleza, beleza. Letra C. Presidente Dutra propôs o Plano SALT, beleza, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia, que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. Então, olha só. Se e somente se esse plano fosse colocado literalmente em prática, na verdade, assim, ó, ele foi colocado em prática na área de transporte e energia. Agora, a parte de saúde e alimentação, esqueça, isso nem foi colocado em prática. Mas se fosse para ser colocado em prática, seria por empresas brasileiras, nacionais, e não americanas. Você concorda? Então a C também está errada. E a D, Thiago? O governo Dutra inicialmente seguiu um modelo antiliberal. Pelo contrário, o Dutra, como eu falei antes aqui, ó, deixa eu voltar ali, ó lá a palavra, abertura econômica, esse cara aqui tem uma presença liberal. Só um detalhe. Durante o seu governo, o Brasil alinhou algo que já acontecia. Estreitou relações de aproximações com os Estados Unidos da América do Norte. Só para você ter uma ideia, tá? Ó, importações, olha lá, importações. Aqui a gente tem a ajuda dos Estados Unidos para a criação da Escola Superior de Guerra. Aqui nós temos também um acordo de cooperação dos Estados Unidos, MEC e USAID,
que basicamente aqui, ó, MEC e o SAID é um acordo que os Estados Unidos queria vir para tentar entender os problemas do atraso do Brasil para saber onde taticamente deve se investir. O objetivo da presença dos Estados Unidos por causa desse acordo MEC e o SAID era para saber se aqui dentro, isso aqui era fake, era mentira, para saber se aqui dentro tinha o quê? Os canhota. Presença comunista dentro do Brasil. Era isso que eles queriam saber. Nada mais, tá? Então você percebe automaticamente que há um estreitamento das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Só para você ter mais uma ideia em relação às importações, o Brasil, quando o Dutra pegou o Brasil, o país tinha saldo em caixa de 703 milhões de dólares. Isso, 1946. Quando chegou em 1951, era 25 milhões, ou seja, o cara gastou dinheiro literalmente à toa pra caramba. Então a letra D está errada. A letra E diz o seguinte: com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumuladas. Essa é a correta aí na número 5, certo? Beleza? Suave? Vamos para 6? Vamos para 6? Vamos lá, vamos lá. Vamos já dar um pulo, já vamos dar um salto em relação à história, tá? Só um detalhe muito importante. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Getúlio Vargas governa até 54, tirou a própria vida, infelizmente, ou felizmente, sei lá, depende do ponto de vista. Para mim, particularmente, infelizmente. E depois dele, o vice Café Filho dá sequência até o terminar o mandato. Aí é eleito quem? Depois de Vargas, JK. JK vem com uma política muito parecida com a de Getúlio Vargas, tá certo? E JK faz parte também da mesma maneira que Vargas, de um período da história do Brasil conhecido como populismo. Na verdade, assim, ó, se a gente parar para pensar, desde esse momento aqui, desde 1930 no Brasil, ou seja, da era Vargas, já tem esse populismo. O que é esse populismo? Cuidado, porque às vezes a palavra populismo é usada de uma forma pejorativa. Você está querendo falar de quê, Thiago? Você está falando que populismo não é coisa boa? Muitas e muitas vezes. Quando se fala em populismo, você está falando de quê? Ó, você está falando de um cara que fala para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, só que na verdade não faz muito daquilo que ela acaba prometendo. E fala que vai ter muita coisa maravilhosa e teleférico, não sei o quê, quando simples e puramente não cumpre nem 1% daquilo que prometeu dentro dessa política. Ok? Beleza? Volta para a tela aqui então. Ó. A construção de Brasília pode ser considerada a principal meta do plano de metas. Para alguns analistas, a nova capital seria o elemento propulsor de um projeto de identidade nacional comprometido com a modernidade, cuja face mais visível seria a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Ao mesmo tempo, no entanto, a interiorização da capital faria parte de um antigo projeto de organização espacial do território brasileiro que visava ampliar as fronteiras econômicas rumo ao oeste e alavancar a expansão capitalista nacional. Um presidente bossa nova. História do Brasil para ocupados. O texto expõe 2 significados da construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek. Esses 2 significados relacionam-se, pois, letra A, denota o esforço de construção de um espaço geográfico brasileiro com o intuito de assegurar o equilíbrio econômico e político entre as várias regiões do país. Letra A, você é a correta. Deixe eu chamar a sua atenção para o populismo. Então, esse fenômeno do populismo, ele não é exclusivo do Brasil, não, tá? Ele vai ser percebido, claro que automaticamente no Brasil, na
América Latina, onde você imaginar. E ele tá, ó, olha ali na tela, ele tá acontecendo entre esse período que vai aí, ó, praticamente de 1930 até hoje. Mas ele surge aqui em 1930. E no Brasil, a gente sabe que alguns exemplos de políticos populistas foram, com toda certeza, Vargas, JK, Jânio Quadros e Jango, ou João Goulart. Beleza? JK é o cara da nossa questão aí, ele basicamente vai se envolver nesse populismo. Então, o líder populista, ele fala assim, eu vou fazer o país ser maravilhoso, o país vai ser grande, vai ser gigante, eu vou dar tudo que vocês querem, benefícios sociais, eu vou fazer a economia crescer exponencialmente, aí isso tudo é pro povo, para o povo, do povo, no povo. É isso que faz o político populista, tá? Dentre, é claro, suas metas de campanha, a meta síntese, ou seja, a mudança da capital do Brasil para Brasília, aconteceu. Para desespero de alguns e felicidade de muitos, aconteceu. 1960 era inaugurada Brasília. Pois bem, letra A é a correta. O que tem de errado na B? A B fala assim, ó, demonstra o nacionalismo xenófobo de JK. O cara não era xenofóbico. Letra C, revela a importância da redefinição do espaço territorial para a implantação de um projeto de restrição à entrada de capitais e investimentos estrangeiros? Não. Você lembra que eu falei que JK foi o cara que mais permitiu a entrada, nesse contexto, de empresas estrangeiras, praticamente escancarou as pernas do Brasil. Letra D, explicitam a postura antiliberal do governo. Ele era liberal, não era antiliberal. Letra E, indica o surgimento de uma expressão arquitetônica original e baseada no modelo de edificação predominante entre os primeiros habitantes do atual Brasil. Trata-se da arquitetura moderna. Por isso, todas a B, C, D e E estão incorretas e a é a correta, tá? Ó, questão importante aqui, porque ela tem um determinado ponto de vista sobre a situação que acaba envolvendo o quê? O regime militar brasileiro. Ó, então, aqui, nessa página, na capa da Folha de São Paulo, eu sei que a foto não dá para ver direito, mas você vê aqui, ó, novo ato dá plenos poderes ao governo, partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. Novo ato. Ato? Tá bom. Tem mais alguma informação? Castelo anunciou às 11 o novo ato. Prontidão rigorosa nas Forças Armadas. Muito bem. Tem mais alguma informação? Agora no comando da questão você vai ver. Associando-se à notícia do jornal Folha de São Paulo de 27 de abril de 1965, a situação política do país, identifique as afirmações verdadeiras. 1. O golpe militar de 64 foi organizado por militares que implantaram um modelo integralista defendido pela Ação Integralista Brasileira, A e B? Não, eles não implementaram integralismo, não, fascismo no Brasil. Não, não foi implementado. 2. A manchete do jornal publica as medidas que visavam consolidar um modelo de exclusão política e o enfraquecimento dos poderes legislativo e judiciário. Opa, a 2 está certa. Na 1, galera, assim, ó, pode ter acontecido violência, algo muito parecido com isso, de fato isso, mas falar que foi implementado aí o modelo integralista aí força muito a barra. Pois bem, 3. O golpe contou com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive dos latifundiários que temiam a Revolução Operária e a Reforma Agrária. Certeza, tem setores da igreja, tem também aqui pessoas do capital privado que vão
participar do movimento. Então, sim, diversos setores da sociedade. Ok. 4. Governo ditatorial, ao estabelecer a suspensão dos direitos políticos e a eleição indireta, aumentou o controle sobre os deputados e senadores, enfraquecendo o Congresso Nacional. De fato, é isso que vai acontecer. Inclusive, o Congresso Nacional só vai ser convocado futuramente quando seriam feitas eleições indiretas para o cargo de presidente. Indireta para presidente da República. E a 5. A partir do governo presidente Carrastas do Médici, o Poder Executivo se enfraqueceu e a sociedade civil passou a exigir a participação popular em organizações representativas como os sindicatos. Olha, o Poder Executivo durante o governo Médici, ele cresceu consideravelmente, tá? Lembrando, nós temos a seguinte sequência de presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Beleza? O governo Médici, esse aqui basicamente foi aquele período do chamado milagre econômico brasileiro. Então, como que vai enfraquecer? A sociedade passou a exigir a participação popular em organizações representativas como sindicatos? Não necessariamente. Existiam sindicatos? Sim. Eles podiam atuar? E a galera exigia isso? Não. Vai ter movimento de resistência à ditadura das mais variadas formas possíveis. Política, cultural, também vai ter aí a atuação sindical, mas não que a população clamava, não, tem que ser organização representativa como se fosse o sindicato. Não necessariamente isso, tá? 2, 3 e 4 estão corretas. 2, 3 e 4, então nós ficamos com a letra D. Sobre os planos econômicos aí, ó, dessa transição, eu falei deles com você aí na semana passada, nós falamos nessa transição, nessa sequência aí. Agora, eu quero falar, deixa eu passar para essa questão 9, que eu quero falar aqui, ó, dentre as medidas adotadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, para a gente começar a arrematar essa nossa aula, tá? Olha aqui, ó, dentre as medidas adotadas pelo governo FHC 1995-2002, vê que aqui já estão os dois mandatos, podem-se citar a letra A, o bloqueio de contas e aplicações financeiras em bancos. Isso aqui tem a ver com o Plano Collor, também chamado Plano Brasil Novo, tá? Então não foi característica do governo Fernando Henrique Cardoso, ou FHC. Letra B, o congelamento de preços das mercadorias e serviços, também não, também faz parte do Plano Collor, tá? Letra C, na verdade, não só o Plano Collor, né? Antes do Plano Collor, nós temos ali também o Plano Cruzado, que também vai promover congelamento. Aí nós temos ali o Plano Verão, aí tem também o Plano Bresser, que vai fazer congelamento. E, é claro, o próprio Plano Collor. Letra C, a regulamentação do comércio exterior e a privatização econômica. Claro. Em relação à regulamentação do comércio exterior, tá? Olha aqui, ó. Regulamentação do comércio exterior. Importante lembrar que com o Plano Real implementado em 94, quando o FHC era ministro da Fazenda, de Itamar Franco, o Plano Real foi um sucesso. Só para você ter uma ideia, tá? Aqui vai ter uma equivalência em relação ao câmbio,
olha só, R$1 era igual $1. Caramba! Automaticamente muitas pessoas falaram assim, o que eu quero comprar aqui no Brasil? Não, olha aqui, ó, comércio exterior, vou comprar de fora, tá? E privatização econômica? A privatização vai acontecer, porque o governo dele é conhecido como um governo de características neoliberais, e por isso o processo de privatização econômica, como por exemplo aqui, tá? Telebrás e da Companhia Vale do Rio Doce vão acabar acontecendo, tá? Bolsa Família pode-se dizer que foi gestado durante o seu governo dele, durante o governo dele, mas quem vai prever a criação de um programa dessa natureza foi um sociólogo chamado Herbert de Souza Betim. Só que não previu com esse nome, previu com outra denominação. Durante o governo FHC terão várias bolsas, tá? Terá basicamente o quê? O Vale Gás, o Vale Estudantil, mas com o nome Bolsa Família vai surgir depois, tá? Depois, no governo de uma outra pessoa aí, certo? Que não cai na tua prova, mas é bom você ficar sabendo. Plano Real, letra E, Plano Real é no governo Itamar. FHC era ministro da Fazenda, ele não era o presidente. Beleza? Tranquilo? Suave. Só pra gente finalizar, falando em reforma financeira, só para voltar lá no comecinho da República. Olha aqui, ó. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, colocou em prática uma reforma financeira. Esta reforma, letra A, tinha por objetivo controlar a onda inflacionária e reduzir o processo especulativo na Bolsa de Valores. Pior que foi isso que acabou acontecendo. Acabou acontecendo, isso aqui foi consequência, tá? Até então nem tinha especulação tão grande na Bolsa de Valores. Com a reforma financeira colocada em prática pelo Rui Barbosa, é que vai se avolumar isso tudo. Letra B. Resultou na amortização da dívida externa, bem como na suspensão do pagamento de seus juros por 3 anos? Não. Quem vai negociar a dívida externa vai ser Campos Salles, não Deodoro da Fonseca. Letra C. Consistiu na elevação dos juros e da taxa cambial, levando ao crescimento da receita pública e diminuição do custo de vida? Também não, porque essa reforma financeira foi uma tragédia. Letra D. Tinha por finalidade favorecer a expansão industrial por meio da ampliação de créditos ao setor? Exatamente. Como? Imprimindo dinheiro. Só que imprimindo dinheiro vai acabar aumentando a inflação. Como é que é o nome dessa reforma? Essa reforma vai ficar conhecida como, o resultado dela, na verdade, a crise criada por essa reforma vai ser a crise do encilhamento. E ela não visava fiscalizar a venda de ações, ela queria saber das pessoas simples e puramente, vendendo tudo isso. Tanto é que o capital especulativo, a Bolsa de Valores, simplesmente vai ter mais trabalho do que nunca. Mas eu não vou explicar para você agora por que dessa crise do encilhamento. Não vou explicar isso aí não, tá? O Gabriel Almeida, boa pergunta, hein? Opa, ótima pergunta. Professor, o termo fazenda está ligado ao sistema financeiro no governo geral? Então, olha só, lá no governo geral vai ter um administrador, tá? Vai ser o famoso provedor-mor. Essa denominação fazenda pode ser que tenha uma origem aí ligada não apenas, é claro, ao governo geral, mas como um todo em relação à história do Brasil, desde esse período, desde o período colonial, certo? Mas, vou falar, Gabriel, para você, me chama lá para mim, por favor, lá no meu Instagram, para a gente conversar e esclarecer aí, tirar a sua dúvida, beleza?
Ô, Ander, estávamos falando hoje aí, estávamos falando muito hoje sobre o período republicano. Na próxima aula, vou falar também sobre o período republicano, porque tem muita coisa para a gente ver ainda, e o período imperial também, certo? Meu aluno e minha aluna, eu quero deixar um abraço enorme e um beijo grande aqui para os monitores online, tá? Sempre aqui atentos, sempre considerando aquilo que a galera fala e, é claro, mantendo a ordem e o respeito. Quero agradecer também toda a equipe aqui do Alfacom e, é claro, você, meu aluno, você, minha aluna, porque isso aqui é para você. O seu sonho é o meu sonho. E quando você realizar, vamos ficar felizes junto. Rumo à aprovação, tamo junto, vamos para cima, vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais. Valeu!